Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público, logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa, calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciai isto a Tiago e aos demais irmãos. E saindo dali, retirou-se para outro lugar. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, que essa tarde o nosso coração esteja preparado para ouvir a Tua voz. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha falar conosco. E que nada venha roubar a Tua palavra. Que nada venha tirar a nossa atenção e nos impedir de ouvir a Tua voz essa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos nos contextualizar aqui. Pela descrição que o autor de Atos nos dá, a gente entende que Pedro estava como se fosse numa prisão de segurança máxima, né? Tinha 2 escoltas de soldados, cada uma formada por 4 soldados. E ele estava lá no cárcere com correntes que prendiam as mãos e ainda entre 2 soldados do lado dele. Então, a prisão de segurança máxima, concorda?
Não tinha muita coisa que Pedro pudesse fazer numa situação como essa. E Pedro foi preso, ele não foi preso porque ele matou alguém, porque ele roubou alguém, porque ele provocou dano contra a vida de alguém. Pedro, ele estava preso simplesmente por pregar o evangelho, por falar das boas novas, por proclamar sobre Jesus. E ele foi preso. E ele estava impossibilitado de fazer qualquer coisa, concorda? E aí eu te pergunto, qual é a sua prisão? O que muitas vezes te prende, te impede de agir, te impede de fazer algo, te coloca numa situação em que você não tem possibilidade nenhuma de fazer nada. Você está literalmente com correntes prendendo os seus punhos, te impedindo de mudar a situação na qual você se encontra. Nós vivemos prisões naturais, nós vivemos prisões emocionais, nós vivemos prisões espirituais. Mas para cada uma dessas prisões, Deus tem libertação, amém? Deus tem poder para libertar-nos de toda e qualquer prisão. Pedro aqui, ele estava preso. E independente de qual é a sua prisão hoje, se talvez é uma enfermidade no seu corpo físico, ou talvez a sua prisão hoje seja um monte de dívidas que você não tem ideia do que você vai fazer para sanar essas dívidas. Talvez a sua prisão hoje seja algo espiritual. Você tem vivido debaixo de uma opressão. Talvez a sua prisão seja emocional. Há anos você luta, você toma medicamentos controlados, você não consegue se libertar disso. Pedro estava preso. E por mais que ele quisesse, vamos supor que ele tentasse, que ele ficasse tentando imaginar ali alguma forma de fugir daquela prisão. Com as suas próprias forças ele não conseguiria. Ele ia ter que se livrar dos 2 soldados que estavam do lado dele. Tinha a primeira sentinela de 4 soldados e tinha a segunda sentinela com mais 4 soldados. Ele não ia sair dessa prisão vivo. Ele estava de mãos atadas, mas no verso 5, a gente lê que a igreja orava fervorosamente, ou em algumas versões, a igreja fazia oração incessante, a igreja orava sem parar. E a gente precisa entender o poder que há na igreja. Quando a gente começou essa pandemia, essa crise que a gente está vivendo, eu vi muita gente, e eu não estou criticando não, tá, gente? Eu quero só que vocês tentem entender o meu raciocínio. Até fazendo piada, né? Brincando, o diabo achou que ia parar a igreja, mas a igreja sou eu, a igreja continua, quem viu isso? E é uma verdade. Só que algo que a gente precisa entender sobre a igreja, aí que eu quero chamar a sua atenção para o meu raciocínio. A igreja não sou eu, indivíduo. Eu, Priscila, sozinha, eu não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, eu faço parte da igreja, vocês estão entendendo? Se eu me desvincular do corpo, se eu me desligar do corpo, eu não sou igreja. E a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 16, verso 18, o próprio Jesus falou isso: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, é contra o corpo de Cristo. Foi para a igreja que Deus deu autoridade na terra, para desligar qualquer coisa e ser desligado nos céus, ou para ligar qualquer coisa e ser ligado nos céus. É a igreja. Por isso que é importante, por isso que nós falamos tanto, né? A nossa igreja aqui onde nós estamos é uma igreja grande, não é? É muito difícil a gente conhecer todo mundo que está aqui hoje. E olha que nós estamos com um salão vazio.
Por isso que existem os grupos menores. Por isso que a gente pergunta, olha, você que não faz parte de nenhum grupo e quer fazer parte, você vai ter um pastor, uma pastora para te acompanhar, para estar junto, para quando você se ver preso, se ver aprisionado por alguma coisa, você pedir oração. Porque a igreja vai orar por você, a igreja vai agir quando você não pode agir. Quando você está com as suas mãos atadas, vai ter um exército orando, intercedendo a seu favor. Pedro estava preso, Pedro não podia fazer nada, mas a igreja orava fervorosamente por Pedro. E ela estava se reunida lá na casa de João Marcos. Lá na casa de João Marcos. A igreja faz muita diferença nas nossas batalhas pessoais. Se você tem passado se você hoje se encontra em uma prisão, a oração da igreja vai trazer libertação sobre a sua vida. Traga os seus problemas para a igreja. Não lute suas batalhas sozinhos. Eu gosto muito do exemplo que nós temos com Esther. Esther era a rainha, Esther era uma mulher que tinha autoridade, que tinha influência no reino e sobre o rei. Ela era esposa do rei, e a Bíblia diz que o rei amava Esther. No entanto, antes de aparecer diante do rei, ela vira para Mardoqueu e fala: junta toda a igreja, junta todos os judeus que estão aí, jejue e ore por mim por 3 dias. Eu e as minhas servas vamos também orar e jejuar, e aí eu me apresento diante do rei. Se eu morrer, eu morri. Mas ela não fez isso sozinha. Ela não foi para dentro do quarto dela chorar e lamentar para o Senhor sozinha. Ela virou para Mardoqueu: chama todo mundo, pede para todo mundo orar e jejuar por mim. Quando alguém já bateu o dedinho do pé? Eu já quebrei ele, gente. É sempre na véspera do Apaixonados. Esse ano a gente quebrou essa maldição. Dói muito, não dói? A gente só lembra que a gente tem dedinho no pé quando a gente machuca. Se uma parte do seu corpo, se uma parte do membro padece, se ela sofre, todo o corpo se une para recuperar aquele membro, para curar aquele membro, para trazer aquele membro de volta ativa. Vocês estão entendendo? Isso é igreja. Lá em Salmos, eu anotei, se você quiser anotar, lá em Salmo 133, como é bom que os irmãos vivam em união. Aí o salmista, é pequenininho esse salmo, ele continua falando e ele termina assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É na igreja, é na comunhão dos irmãos, é na união do corpo de Cristo. Pedro estava preso, mas a igreja orava. Há poder na oração da igreja. O cristão, ele luta através da oração. É impossível você ganhar as suas lutas sem a oração. A oração, ela tira os obstáculos que naturalmente falando, aparentemente falando, são intransponíveis. São impossíveis de sair da nossa frente. A oração tem solução para todos eles. Amém? E aí no verso 6, diz que Pedro dormia. Eu acho tão engraçado isso. Pedro dormia entre 2 soldados com algemas presas. Pedro dormia. Talvez porque ele estivesse muito cansado. Pode ser. Mas isso para mim transmite confiança em Deus. Quantos de nós já perdemos o sono por causa dos nossos problemas? Eu já. Pedro dormiu. Ele podia morrer no outro dia. Ele dormiu. E aí eu quero ler para você alguns versículos. No Salmo 18, no verso 2. O Senhor é a minha rocha,
a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Salmos 56, verso 4. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Confiar em Deus, confiar na palavra. 1 Coríntios, projeta para mim, para a gente ler junto, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. A salvação vem dele, a libertação vem dele, o escape vem dele. 2 Coríntios capítulo 4, 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você precisa confiar nessa palavra. Isso aqui é verdade, é a palavra do próprio Deus, e Deus não mente. Se Ele falou que vai cuidar de você, se Ele falou que junto com a tentação Ele vai trazer o escape, é porque Ele vai. Deus é fiel, a palavra dEle é fiel. Confie nessa palavra, descanse nessa certeza, o meu Deus cuida de mim. Amém? Pedro dormia. De repente, enquanto Pedro dormia, o que a igreja fazia? Orava. Aí no verso 7 diz que subitamente, e esse subitamente foi lá na prisão, enquanto Pedro dormia, porque quando esse subitamente aqui aconteceu, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja já estava em batalha há muito tempo. A igreja já estava lutando há muito tempo, mas foi nesse subitamente em que a igreja ganhou a batalha. Foi nesse subitamente que a vitória já foi liberada sobre a igreja, porque a libertação de Pedro não foi bênção só na vida de Pedro, não foi vitória apenas para Pedro, foi vitória da igreja. E aí o anjo chega, olha lá, diz que uma luz resplandeceu na prisão, a glória de Deus encheu a prisão. Não tem nenhum lugar que impede a glória de Deus de chegar. Não existe nenhum lugar que impede a glória de Deus de inundar. Aquela prisão foi cheia da glória de Deus. E o anjo toca em Pedro e acorda Pedro. E aqui eu quero falar bem rapidamente para você, porque são etapas. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade. Pedro dormia. Enquanto ele dormia, a igreja orava. De repente, o anjo chega, encosta do lado de Pedro e acorda Pedro. E desperta Pedro. Nós precisamos despertar, ter senso da realidade que nós estamos vivendo. Qual é a prisão que você se encontra hoje? Você precisa ter esse senso de realidade, de identificar qual que é a prisão, de saber em que aspecto da sua vida você está engessado, você está impossibilitado de agir. O anjo chega e acorda Pedro. Aí o anjo vira para ele e fala: olha, você vai levantar. De repente, as algemas se caem. Isso é sobrenatural. Pedro não tinha como fazer as algemas caírem das suas mãos. Isso é sobrenatural de Deus. Aí o anjo vira para ele e fala: levanta,
Aí vira para ele, pega a sua roupa, calça as suas sandálias, põe a sua capa. Tudo isso Pedro teve que fazer. Eu te pergunto, Deus não podia fazer Pedro desaparecer da prisão e aparecer lá dentro da casa de Maria, onde a igreja estava reunida? Podia? Podia, ele fez isso com Filipe. Filipe sumiu de um lugar, apareceu no outro. Às vezes Deus faz assim, às vezes não. Às vezes Ele vira para você e fala, ó, desperta, levanta. Você vai fazer assim, assim, assim. Deus nos dá direção. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a direção que o Espírito Santo nos dá. Muitas vezes Deus vai nos colocar para participar desse processo de libertação, para que a gente saia da prisão a qual nós nos encontramos. Muitas vezes o anjo vai vir falar, desperta, levanta, pega a sua roupa, veste, pega a sua sandália, pega a sua capa e me segue. Aí a Bíblia diz, isso tudo, Pedro, a gente leu que ele estava entre 2 soldados. A glória de Deus encheu a prisão. Eu não sei, os soldados deviam estar dormindo, mas eles não acordaram, se eles estivessem dormindo. A glória de Deus, aquela luz encheu a prisão, mas os soldados não fizeram nada. E isso é sobrenatural. Deus confunde os nossos inimigos. Aí eles passam pela primeira sentinela, eles passam pela segunda sentinela. O anjo leva ele, guia ele até fora da cidade. Eles chegam até o portão de ferro que dava acesso à cidade. Aí o anjo se afasta de Pedro. Pedro teve que andar e passar pela primeira sentinela, com 4 soldados armados. Pedro teve que passar pela segunda. Talvez ele tenha olhado para a espada do soldado, não sei. Você pode tentar imaginar aí o tanto de coisa que ele estava sentindo. Tanto que acho que ele não estava entendendo muito bem. Tanto é que ele para e fala, agora eu entendo que Deus enviou o seu anjo e me libertou. Até então ele não sabia se era real, se era uma visão. Mas teve a participação de Pedro. Nós precisamos ter esse despertar quando a glória de Deus vem. Porque Deus está vindo para nos trazer direção, para nos guiar no caminho da libertação dessa prisão que nos prende. Vocês estão entendendo? Amém? Consciência daquilo que eu preciso fazer. Deus faz, mas aquilo que eu tenho que fazer, sou eu que vou fazer. O anjo não vestiu Pedro, o anjo não pegou a capa de Pedro, ele teve que fazer isso. E para terminar, no verso 17, quando Pedro chega na casa de Maria, a Bíblia diz aqui que ele manda todo mundo fazer silêncio. Ele conta como foi que aconteceu. E aí ele vira e fala, anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. Anunciai. A igreja aqui estava sofrendo uma grande perseguição. Pedro teve uma experiência tremenda. A igreja ali naquele local teve uma experiência tremenda com a libertação de Pedro da prisão enquanto ela orava. Pedro depois chega e fala, anunciai aos irmãos, conta para os irmãos. O milagre de Deus na minha vida, o meu testemunho de vida, ele é usado para edificar a fé do meu irmão. Eu preciso contar, eu preciso falar, eu preciso proclamar. Olha, eu estava presa até ontem, mas a glória de Deus veio sobre a minha vida. A igreja orava por mim e Deus me libertou. E Deus fez uma reviravolta e o sobrenatural aconteceu. E você precisa falar, você precisa edificar os irmãos. Vocês estão entendendo? Anuncia, conta. Porque é o mesmo Deus que operou quando Jesus andava sobre essa terra. É o Deus que continua operando. É o Deus que continua respondendo à oração da sua igreja. É o Deus que continua nos libertando e nos conduzindo e nos fazendo passar lado a lado dos nossos inimigos sem sofrer dano algum. Esse é o nosso Deus. Oração.
Oração incessante da igreja. Hoje nós não podemos ainda dar as mãos, né? Mas a gente pode se unir em oração uns pelos outros. Todo mundo hoje tem um grupo de WhatsApp de oração, não tem? Pelo menos um. A gente pode se unir, a gente pode abraçar o nosso irmão, mesmo à distância, dobrando o nosso joelho e orando fervorosamente por ele, e clamando pela libertação, e clamando por uma intervenção de Deus ali. A oração da igreja, a oração sempre traz resposta, a oração sempre traz solução. Não tem nada difícil para Deus. Amém?